Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Professor Paulo Teres falando para o canal Mais História, um canal repleto de informações, de conteúdo e de resolução de questões das provas de vestibulares. A gente está fazendo uma playlist aí voltada só para a prova do Enem e é claro que a expectativa é que vocês desenvolvam não apenas conteúdo, como também estratégias de resolução de questões. Deixa logo o seu like, se inscreve no canal que vai ter muita prova massa aqui. E para quem quer resolver a prova resolver a questão antes de ver a sua resolução, a questão vai estar disponível na descrição aí do canal, né, desse vídeo, tá? Tá lá aí na descrição, você resolve a questão, depois você vê como eu resolvi e aí você junta as duas informações para o seu bem-estar, beleza? Então vamos lá resolver a questão de hoje. A questão de hoje é a questão 54, uma questão que teve uma dificuldade média, tá? O algoritmo classificou ela como uma questão de dificuldade média. Acredito que não pela complexidade da questão, mas talvez pelo desconhecimento do assunto, uma vez que é um tópico que não é tão abordado assim quando se trata de Era Vargas, né? Costumeiramente, quando a gente fala de Era Vargas, os professores tendem a abordar os aspectos econômicos, aspectos políticos, e por conta do tempo, às vezes, não dá para aprofundar tanto no aspecto cultural, ainda mais nesse detalhezinho que são as reformas educacionais que acontecem durante a Era Vargas. Bom, vamos dar uma olhada no texto, vai que o texto já traz alguma coisa para nós. Eu costumo dizer para os meus alunos e para aqueles que estão acompanhando o canal que uma das formas de você analisar a questão é você dissecar o texto, ou seja, quebrá-lo, extrair as informações, as ideias centrais que são trazidas nele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32. Vamos supor que você nunca tenha ouvido falar, tá? Vamos tentar trabalhar só com o que o texto nos traz. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutada em todos os grupos sociais que se abrem às mesmas oportunidades de educação. Então, aqui no primeiro bloco do texto, ele apresenta o que é educação nova. Ele apresenta o que é a educação nova. E o que seria essa educação nova? É uma proposta de educação que pretende, de acordo com o texto, deixa eu só apagar aqui, ficou estranho, que pretende, de acordo com o texto, oferecer uma ideia de educação, uma ideia de formação que parta, né, para a hierarquia das capacidades. Ou seja, ele vai classificar, ele vai preparar os indivíduos e classificar esses indivíduos a partir das suas capacidades, dando a eles, e aqui tem um ponto muito importante, vale a pena grifar, dando a eles as mesmas oportunidades de educação. Tá? Ou seja, é uma proposta de educação que rompe com aquela visão mais aristocrática, uma educação que se pretende ser dada para todos, recrutadas em todos os grupos sociais, tá? E vamos dar a todos os grupos sociais as mesmas oportunidades de educação. Uma ideia revolucionária, né, meus caros? Uma ideia revolucionária porque aqui nós estamos percebendo uma proposta de educação daquilo que virá a ser a educação pública. Tá? Vamos continuar. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os dos desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo. Então, aqui é a continuação da informação que ele traz no texto, tá? E a proposta aqui é trazer uma educação que seja oferecida a todos os grupos, dando as mesmas oportunidades, mas traga aqui uma educação que ofereça aos indivíduos a possibilidade de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pela educação. Desenvolvimento pela educação. E assim os indivíduos possam, né, evoluir não, com uma palavra não muito boa, mas que os indivíduos possam aprimorar, essa é uma melhor palavra, possam aprimorar suas habilidades naturais através da educação, tá? Bom, de onde veio essa ideia, né? De onde partiu isso? Vamos lá. Quando você vai analisar o comando da questão, que é essa parte aqui, ó, para quem está chegando agora no canal, comando
é aquilo que a gente chama vulgarmente de pergunta, tá? O comando, ele tem um verbo operatório. Vamos ver qual é o verbo operatório desse comando. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Ou seja, aqui ele já está dizendo que há uma proposta de educação democrática contra uma educação oligárquica aristocrática. Paulo, o que é, né, essa visão aristocrática? A aristocracia é a ideia de privilégio. Então, ele quer uma educação mais democrática para romper com essa visão aristocrática de mundo que havia até então. O próprio texto diz isso, né, galera? O próprio texto coloca isso quando ele fala que vão ser dadas as mesmas oportunidades para todos, né, para que eles possam estabelecer uma hierarquia das capacidades dos indivíduos a partir das mesmas oportunidades, certo? Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre. Então, qual é o verbo operatório? Propõe. Quem propõe? O trecho, tá? O que é que ele propõe? Uma relação necessária. Entre o quê? Então, a pergunta que ele está me fazendo é, qual é a relação proposta pelo trecho? Né? É um manifesto educacional e ele está me perguntando qual é a relação proposta por esse manifesto. Pois bem, o Manifesto Educação Nova, ele nasce no contexto, no cenário da Revolução de 30, que trouxe Getúlio Vargas ao poder. E como vocês sabem, a Revolução de 30, ela substitui a República Oligárquica e ela é fruto no campo cultural da coisa, das transformações ocorridas na década de 20, ou seja, transformações que têm como seu principal símbolo a Semana de Arte Moderna, que está completando aí 100 anos. Então, a Revolução de 30, ela vem com a expectativa de criar um Brasil novo, um Brasil moderno, um Brasil que rompesse com o passado aristocrático, um passado marcado pelos vícios da cafeicultura, pelos vícios de uma realidade muito rural. Então, é um Brasil que nasce, em termos de proposta, nos anos 20 e começa a ser implementado a partir da década de 30. E essas transformações, obviamente, vão afetar a educação. Tá? Não é à toa que em 1932 nós temos o lançamento de um manifesto e dentro desse manifesto, que tem o título A Reconstrução Educacional no Brasil, ao povo e ao governo, se propõe uma educação pública, uma escola que seja única e comum, ou seja, padronizada, sem privilégios, rompendo aqui a ideia de aristocracia, trazendo uma escola mais democrática, uma escola mais profissional, uma vez que os professores não devem ser mais indivíduos práticos, mas sim indivíduos que têm uma formação universitária, que têm uma preparação, e o ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório. Então, aqui é o nascimento da educação pública, pelo menos do projeto de educação pública que veio a ser implantado no Brasil e que a gente sabe que tem muitos desafios. Esse projeto ele foi assinado principalmente por pessoas como Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro, e também a Cecília Meirelles, tá? Uma grande escritora intelectual brasileira. Eu gosto muito do Anísio Teixeira, inclusive o INEP, que é o instituto que é o elaborador da prova do Enem, o projeto de prova do Enem, de uma prova menos conteudista, menos tecnocrata, uma prova que abranja mais a visão de mundo e que trate a educação muito mais voltada para o campo do cotidiano, uma educação mais cidadã, uma educação que insira mais os indivíduos, é uma proposta que vem desde os anos 30, lá do Anísio Teixeira. Tem uma frase dele, eu separei aqui para vocês, que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, só existirá a democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é a da escola pública, uma escola pública de qualidade, uma escola pública que transforme o indivíduo e que o prepare para a sua vida cidadã, a sua vida civil e também para o mundo do trabalho. Nesse sentido, né, a gente percebe que isso está muito claro, ó, formar uma hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, ou seja, pela meritocracia, dando as mesmas oportunidades de educação. Tá? Então, essa é a essência do manifesto. Portanto, o que é que o trecho propõe? O que é que o manifesto propõe? Qual a relação que ele propõe? Ensino técnico e mercado de trabalho?
Bom, o trecho, né, a educação nova, ela está preocupada com o mercado de trabalho, mas não é apenas por ensino técnico. Ela está preocupada por uma educação pública, uma educação mais democrática, uma educação que dê aos indivíduos ferramentas necessárias para que eles possam se desenvolver. Tá? O trecho propõe uma relação necessária entre acesso à escola e valorização do mérito. Sim, isso aparece no texto quando ele fala hierarquia das capacidades, mesmas oportunidades, né? Mesmas oportunidades aqui, acesso à escola e valorização do mérito, hierarquia das capacidades. Ampliação das vagas e formação de gestores. Bom, isso é proposto pelo manifesto, mas não está nesse trecho. Disponibilidade de financiamento de pesquisa avançada, não. Isso é uma coisa que vai aparecer só depois, quando surge o César Lattes, que vai criar, né, o cara que inspira a criação da plataforma Lattes e que é um dos grandes incentivadores da pesquisa docente, da pesquisa universitária. Remuneração de professores e extinção do analfabetismo não está ali nesse trecho. É uma proposta, tá, da Escola Nova, uma educação mais profissional, mas não é o que está sendo estabelecido nesse trecho. E você precisa ficar atento ao trecho, beleza? Bom, então, meus caros, a resposta correta é a letra B de bola, tá? Questão maravilhosa, deu para dar uma abordagem geral, muito interessante, e espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Paulo Teles e esse é o canal Mais História.